Então, a função Dirichlet, tá? Também é uma função onde eu tenho um índice n que vai ser fixado de acordo com o meu interesse. A gente vai observar a influência desse n já em dois exemplos gráficos sobrepostos. Então, veja, a primeira coisa, ela guarda a similaridade com o nosso sinc. Tá? Ou seja, eu tenho c no numerador e agora eu tenho c no denominador. Tá certo? E a gente vai ver que para t's inteiros, esse denominador é nulo. Então, veja, t inteiro implica em eu ter alguma coisa sobre zero. Tá certo? Bom, e a gente vai ver que simultaneamente aqui no numerador, por os mesmos t inteiro, eu vou ter zero sobre zero. Tá certo? Porque eu tenho, lembrando aqui, ó, n é um valor inteiro nesse caso. Tá? Então, eu vou ter um produto de dois inteiros, tá? Quando t é inteiro, então eu vou ter zero sobre zero aqui. Aí eu aplico o L'Hopital e vou tirar a indeterminação. Tá? Quando t não é inteiro, eu tenho certeza que o denominador não é nulo. Tá? Mas, veja, eu tenho esse fator n. Então, para t igual a 1 sobre n, 2 sobre n, n menos 1 sobre n, n sobre n, tá certo? Esse aqui não tanto, né? Porque deve virar inteiro aqui, e é o nosso caso t inteiro. Mas veja, eu tenho números racionais, agora, tá? Que tornam o numerador zero, mas o denominador não nulo. Então, eu vou ter agora, nessa situação, zero sobre, vou colocar aqui um x aqui, alguma coisa, tá certo? Então, veja, essa circunstância, t inteiro, 0 sobre 0 L'Hopital, a gente vai ver que vai ter um valor 1 ou menos 1. Já discuto o menos 1. Tá? Para t, assumindo 1 sobre n, 2 sobre... Veja que basicamente eu peguei aqui um intervalo e dividi por n. Tá certo? Vamos ver graficamente o que acontece e aí eu já explico aqui para n ímpar e n par. Eu venho e volto aqui, tá? E visualmente vamos comparar com o trem de impulsos. Então veja, aqui eu tenho dois casos, um para n5 e outro para n13, ambos inteiros. Tá? E veja, eu posso perceber pela curva n igual a 5 que se parecem vários sincs que estão sobrepostos, né? Tá? Veja, para t inteiro, ó, a indeterminação 0 sobre 0, gerando o valor 1. Tá? Agora vamos na curva n igual a 5 observar o seguinte. Eu tenho 1, 2, 3, 4 e eu começo uma nova sequência. Então veja, n igual a 5 significa quantas vezes eu vou ter o numerador nulo. Então, primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez. Tá certo? Então aquele seno de π 5t sobre 5 seno de π t, para t inteiro, 0 sobre 0. Para t, 1 sobre 5, 2 sobre 5, 3 sobre 5, e assim e 4 sobre 5, desculpe, não é sucessivamente, eu tenho esses pontos aqui, ó, esses 4 pontos. Tá certo? Então veja, basicamente eu dividi um espaço de uma unidade em 5 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5. Sendo que no primeiro eu tenho 0 sobre 0 e depois eu tenho 0. Tá certo? Para a gente entender a densidade. Então veja, cada pico é separado de o valor 1. E aí eu divido esse nesses
elementos aqui. Bom, agora vamos ver o seguinte. Quando eu faço n igual a 13, tá? Note que a única modificação, claro que o gráfico modificou, mas a parte principal que modificou foi que eu tenho uma densidade maior de pontos que cruzam o eixo das abscissas. Então veja, novamente a contagem. O primeiro é o 0 sobre 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aí eu começo um novo ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então veja, aqui é o meu 0 sobre 0, cuja indeterminação leva, ou cuja indeterminação esconde o valor 1. E aqui eu tenho 0 sobre alguma coisa. 0 sobre alguma coisa. Então, quando n cresce muito, que fenômeno que a gente observa? Eu tenho a amplitude nesta região diminuindo, tá? Cada vez mais, com uma densidade de oscilação cada vez maior, tá? E em t assumindo valores inteiros, eu tenho uma tendência a ter uma figura bem pontiaguda aqui nessas regiões. Ou seja, a minha tendência é ter aproximadamente um trem de impulsos. Não é bem um trem de impulsos, mas porque aqui eu teria um valor indefinido. Mas, a grosso modo, eu consigo representar uma função periódica, tá certo? Com capacidade de isolar, quando multiplicar essa função por uma g de t qualquer, os valores da g de t nesses instantes, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá certo? Então, essa primeira parte, tudo isso eu fiz para n inteiro. Vamos voltar aqui. Então, veja, n ímpar. Quando n é ímpar, é uma soma de sinks igualmente espaçados. Então, veja, eu percebo os sinks. Quando n é par, o que acontece é que eu vou ter um número par aqui de divisões desse intervalo de uma unidade e eu vou ter uma figura aproximadamente assim. Ó. Os sinks ficam alternados. Estou fazendo um esboço, tá? Só para vocês entenderem. Tá? E aí eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e uma subida. Tá certo? Então, veja, o mesmo princípio. Eu vou fazer uma divisão do intervalo em n unidades, sendo que o primeiro é 1 ou menos 1 e os outros estão cruzando 0. E aí eu faço, ligando os pontinhos, interconectando para ter um esboço da figura de Dirichlet por um n específico. Lembrando que aqui, ó, Dirichlet de 5 no caso de t. Ou outro fator aqui. Aqui eu também fiz a Diric 13 de t. E aqui a gente deu uma ideia do que talvez ele fosse. Aqui, claro, uma ideia porque o esboço aqui está feito à mão livre. 10 de t. Certo? Então, atenção sempre a questão aqui que eu vou ter 0 sobre 0 ou 0 sobre x nessas condições. Fora desses pontos, é simplesmente ligar de maneira aproximada os pontos 0 ou 0 sobre 0, para obter uma figura que se aproxima bastante do trem de impulso. Qual a vantagem dessa figura, ou dessa curva em relação ao trem de impulso? Veja, é uma razão entre funções contínuas. Eu posso derivar facilmente, integrar facilmente, ao passo que o trem de impulsos, que era composto por deltas, envolvia lidar com peculiaridades dessa função tapa-buraco delta de t. Certo? O importante aqui é saber esboçar as curvas para resolver os problemas. Tá? E entender um pouco a ligação, no caso de Dirichlet com trem de impulso. Certo?